Falando em workshop, estou com o Elvio Júnior, meu grande amigo, aliás, sempre nos ajudando. Elvio, obrigado em participar, é com você. Olá, eu vim hoje mostrar para vocês como criar um shellcode em 100% caracteres ASCII printáveis. Aqui segue o link do GitHub desta apresentação e todos os recursos disponíveis na mesma. Para quem não me conhece, meu nome é Elvio Júnior, tenho aí mais de 20 anos de carreira na área de TI, sendo os últimos anos focado em segurança ofensiva. Atualmente sou CEO da Sec4Us, né, uma empresa especializada em treinamentos na área de segurança ofensiva. Está aqui os nossos sites, o meu site pessoal, meu GitHub e o site da Sec4Us. Motivação do tema dessa palestra. Muitas vezes nós esbarramos durante um processo de pentest em bloqueios por, seja a aplicação está filtrando os nossos dados ou tem um EDR na ponta que está segurando o nosso pentest. Então a gente precisa ter métodos mais criativos, tá? Para a criação de exploits em ambientes restritivos, né, como um exemplo aí de um HP Network Manager que é extremamente restritivo, né, a criação, estudo de novas técnicas, entender como a gente pode trabalhar. Muitos antivírus ainda trabalham por assinatura, tá? Então trabalhando com novas técnicas a gente consegue fazer um bypass de AV aí, né? E a ocultação de um shellcode em memória ou arquivo, para que não seja facilmente identificado aquele determinado shellcode. E para começar a brincadeira, isso aqui que está na tela, se parece com shellcode? Posso dizer que isso aqui são 100% caracteres ASCII printáveis. Tá? Isso sim é um shellcode. O shellcode de um shell reverso TCP Windows gerado pelo MS Venom. Parece isso? Não parece, mas é. Tá? Então nem tudo é tão simples. Por quê? Porque a aplicação pode estar filtrando dados, pode estar filtrando a string para somente caracteres ASCII printáveis. Muitas vezes não pode conter 00, né? Salto para o shellcode pode ser complexo, muitas vezes tem que fazer um jump, o call, alguma coisa assim, fica mais complexo, né? E a entrada de dados aí é filtrada. E, além disso, alguns comportamentos podem se parecer muito suspeitos, como, por exemplo, um campo onde deveria ter somente o nome do usuário, né, ou uma entrada de usuário qualquer. Né, mas, de repente, naquele campo você começa a receber vários nopes, ou seja, o hexadecimal 90, né, muitos caracteres não printáveis, ou seja, muita coisa que está fora desse range de caractere printável, né, contexto /bin/sh, né, contexto cmd.exe, né, ou qualquer coisa que se pareça a outro código. Tudo isso é suspeito e facilmente detectável por humanos ou por aplicações EDR. E como que a gente pode se fazer se passar por um input válido? Né? Essa é a ideia dessa palestra. Primeiro, utilizar somente caracteres ASCII printáveis. Né? O que são isso? São dígitos alfanuméricos, então de A a Z maiúsculo, A a Z minúsculo e assim por diante. Palavras em inglês, português, né? Pontuação, colchete, abre parênteses, fecha parênteses e assim por diante. Quais são as vantagens disso? Menor chance de ativar um alarme de detecção, menor chance de quebrar o shellcode. Tá? E surge uma pergunta: isso é possível? Eu posso dizer para você, sim, é possível e nós vamos fazer aqui. E eu tenho o código completo para vocês lá no GitHub. Tudo começa aqui. Então, se a gente der uma olhada na tabela ASCII, né, vamos pegar aqui do espaço para frente. Ó. Então, desse ponto aqui para baixo, tá? Até esse ponto aqui para cima. Então, tudo isso que a gente está vendo nesse range aqui é aquilo que a gente chama de caracteres ASCII printáveis. Por exemplo, porque exclamação, igual, cerquilha, enfim, tudo isso aqui é printável. Então, a gente pode utilizar na nossa aplicação, no nosso shellcode. Tá? Então, na tabela ASCII aqui, eu tenho o quê? Eu tenho o hexadecimal, tenho o decimal, e eu tenho
o que ele significa. E assim por diante. A gente vai utilizar muito mais o hexadecimal, né, e o caractere propriamente dito aqui no decorrer desse nosso estudo. Tá? Como, por exemplo, aqui eu tenho uma tabela ASCII versus instruções. Então, dessa tabela ASCII aqui, por exemplo, vamos pegar alguns caras aqui, ó, por exemplo, 41, 42, 43, 44. Opa, vamos pegar o hexadecimal. Desculpa, eu estou pegando o cara errado aqui. Hexadecimal, ó, 41, vamos pegar daqui para baixo, ó. 41, 42, 43, 44, 45. Ó, pega esses caras aqui. A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo, D maiúsculo e E maiúsculo. Olha aqui, ó. A maiúsculo, ele é uma instrução. Inc ECX. B maiúsculo, ele também é uma instrução. Inc EDX. E assim nós temos uma série de outras instruções. Inc, DEC, push, pop, pop A, push, push, jumps condicionais, comparadores, XOR e assim por diante. Nós temos vários caras aqui que podem ser utilizados. Então vamos fazer uma POC, vamos brincar aqui um pouquinho para a gente entender como esse negócio funciona. Então a gente está pegando aqui nessa POC, vamos fazer um eco "-n" para não ter quebra de linha, do texto HIJKL para um arquivo e depois eu vou mandar o objet dump fazer o disassembly dele. Quando eu faço isso aqui, ele vai ter lá, ó, HIJKL. Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Cadê o nosso H aqui, ó? HIJKL 68, 69, 6A, 6B e 6C. Se eu olho aqui, ó, 68, 69, 6A, 6B, 6C. Isso aqui significa essa instrução. Push e um valor aqui. 69, 6A, 6B e 6C. Exatamente aquilo que a gente passou os nossos opcodes aqui, ou os nossos hexadecimais, se transforma nessa instrução aqui. Então, o que eu resolvi fazer para a gente brincar aqui, para a gente tentar entender e ver o que tem possível, o que nós podemos fazer com esses caracteres ASCII printáveis. Tá? Então, eu fiz aqui uma word list. Então, eu gerei uma word list de 1 a 4 caracteres, tá? De A a Z maiúsculo, A a Z minúsculo, 0 a 9, pontuação e caracteres especiais. Ao rodar isso aqui, eu fiz isso aqui com esse script. Usei o crunch de 1 a 4 caracteres para usar mixed alphanumeric space, tá, desse char7, fazendo output para esse arquivo brute_text.txt. Depois eu limpo aqui um arquivo tempout, faço a leitura de linha por linha desse arquivo brute_text, tá, que a gente gerou com crunch aqui. Faço a mesma coisa que a gente fez anteriormente lá. Aqui, ó, a mesma coisa que a gente fez com o echo, jogando para o arquivo texto e depois com o object dump. Faço a mesma coisa aqui, ó, echo para esse arquivo temporário. E depois eu pego o ASM dele, ou seja, só pego as instruções, tudo dele, aqui. Se for diferente de 0, eu jogo nesse arquivo tempout.txt. E no final eu faço uma ordenação disso aqui, né, e com o "-u" aqui para deixar somente aquilo que são instruções únicas. Tá? Então esse script também está disponível para vocês. Então eu rodei, ele demora pra caramba para rodar. Tá? Ao rodar ele com essas especificações, eu tive um resultado aqui, mais de 263 mil instruções únicas. Dentre elas, diversas opções de push, pop, inc, dec e XOR. Algumas opções de jump e comparativo, mas eu não tenho esses caras aqui. Eu não tenho call, eu não tenho nenhum jump absoluto, eu só tenho jump relativo, tá? E não tem ADD. Eu tenho outras instruções, como sub para subtrair, né? Algumas outras coisas, mas ADD eu não tenho. Então, esses caras aqui são importantes
importantes, principalmente o call e jump, para que a gente possa identificar a posição de memória do nosso shellcode. Vocês vão ver como nós vamos resolver isso aqui. Vamos a alguns exemplos ainda dentro desse nosso brute force. Então tem três caracteres aqui: D minúsculo, cerquilha 3, que corresponde ao hexadecimal 642333. Esse cara corresponde à instrução end ESI, ou seja, um E-lógico do registrador ESI, vindo de um ponteiro de memória. Aqui, esse cara aqui, para quem conhece sempre, isso aqui indica o nosso SEH handler. Então, esse dword, PTR, blá, 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 tem aqui um ponto do SH handler desde que o EBX seja índice 0. Então, a gente já vai ver isso aqui, a gente vai trabalhar isso aqui um pouquinho para frente. Tá? Outra instrução, sub EDI, o que está no topo da pilha. Sub a L2F, né? Sub a X e o endereço 47, 6F, 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 6F. Então aqui, ó, tudo isso aqui é caractere ASCII printável. Então todo esse range aqui. E o mais legal é o seguinte, todos esses exemplos acima aqui, nós vamos usar no nosso decoder. Então todos esses caras a gente utiliza no nosso decoder para fazer a nossa brincadeira aqui. Mas eu ainda continuo com aquele problema, Elvio. Eu ainda continuo com o problema que eu não tenho call e eu não tenho jump. Então, como que eu identifico a posição de memória do meu shellcode? Tá? Vamos lá. Continuando aqui. Mas eu continuo com o meu problema, que é o quê? Geralmente, eu preciso identificar a posição de memória do meu shellcode. E para isso, nós temos a opção de realinhar a pilha e, posteriormente, jogar para esse fluxo de execução, ou executar um call e um jump absoluto para esse endereço do nosso shellcode. Mas nem sempre eu tenho alinhamento de pilha fácil ou viável, né? E nós não temos as instruções call e jump absoluto. E um jump curto aqui não vai resolver, porque o jump relativo não vai nos resolver. Teria que ser um jump absoluto aqui. E aí, Houston, we have a problem. O que nós podemos fazer? Nós temos uma solução relativamente elegante aqui. Essa solução se baseia no exception handling, que é o que? O nosso famoso try-catch. Como que funciona o try-catch? Eu tenho um código protegido dentro do try. Caso ocorra alguma exceção aqui, ele vai para o catch, que é o que? Um código que será executado caso alguma exceção ocorra. E como que vai funcionar aqui esse nosso cara? Nós vamos ter aqui o nosso código do decoder. E aqui, nessa área do nosso pseudo-catch, é a área onde o payload será decodado. Então, nós vamos decodar em tempo de execução dentro dessa área aqui. E, por fim, nós vamos gerar uma exceção. Quando eu gero uma exceção, automaticamente a nossa aplicação vai ser direcionada para esta área de memória. Então, com isso, eu estou simulando um call ou um jump. Só que sem chamar call e sem chamar jump. Simplesmente com isso aqui. Eu crio um tratador de exceção, colocando o endereço desse tratador de exceção como o endereço do payload decodado. Né? Então, eu decodo ele, crio o tratador de exceção para esse endereço de memória e depois eu gero a exceção. Quando eu gerar a exceção, o nosso cat vai ser direcionado para cá e o nosso payload, enfim, executado. Então, essa estratégia que a gente vai adotar aqui para bypassar esse problema do call e do jump. Mas antes de fazer isso aqui, vamos à brincadeira? Vamos fazer um POC do nosso processo de exploitation, passando 500 Cs para ele.
né? E vamos gerar a exceção ser direcionado para esse nosso código aqui. Nós temos então aqui agora o nosso POC 0, que o objetivo dele é só validar, verificar o nosso encaixe de pilha, se o encaixe está correto. Então vamos aqui ao nosso Windows, executar a aplicação e anexar o nosso debugger. Volto no Linux e executo esse POC 0 aqui. Envio o exploit. Se tudo ocorreu com sucesso, está aqui, ó, EIP sobrescrito 42, 42, 42, 42. Então, isso funcionou e funcionou corretamente. Tá? Então, vamos fechar aqui e abrir a nossa aplicação de novo, anexar ela no debugger. Deixar ela rodando. E voltando aqui no Linux, vamos dar uma olhada no nosso exploit. O nosso exploit já está aqui com o endereço que vai sobrescrever o EIP, que é um jump ESP. E esse cara aqui, ele passa como o payload o conteúdo de um arquivo payload.o, que é um arquivo que a gente vai utilizar, que nós vamos assemblar o nosso ASM aqui para trabalhar esse cara. Que ASM nós vamos fazer aqui, que é o primeiro cara que nós vamos fazer? É esse ASM aqui, que é o nosso primeiro POC. Tá? Então, esse arquivo aqui está bem detalhado. Tá? Nós não vamos fazer o detalhamento dele aqui dentro, mas esse cara é o cara que implementa exatamente o nosso try-catch. É esse cara responsável por fazer isso. E neste ponto aqui, desse nosso arquivo ASM, é o ponto onde nós vamos colocar o nosso decoder, ou seja, ele vai decodar em memória diversas instruções. Nesse caso, as instruções que nós vamos decodar em memória são os INC-ECX, que é o nosso 41, 41, 41, 41 da vida. Tá? Para que esse cara funcione, aqui nós temos que colocar um endereço de um pop-head, que já está colocado aqui. Então, no arquivo que eu mandei para vocês aqui vai estar 41, 41, 41, 41. Vocês precisam alterar isso para um endereço que é o endereço de um pop-head, para que ele funcione, para que ele possa trabalhar corretamente o que ele precisa fazer ali. Então, tá bom. Então, nós vamos assemblar esse cara aqui. Então, tá feito aqui. Agora, eu pego aqui esse endereço e coloco um breakpoint nele, que é o endereço de um jump ESP, aqui. E eu posso, enfim, executar esse primeiro exploit aqui. Então, ele mandou. Aconteceu com sucesso, então aqui, ó, cheguei num breakpoint, ó, breakpoint, add, e tá esse cara bonitinho aqui, 72, 74, 21, então eu cheguei nesse breakpoint. Vou dar um F7 aqui para ser executado para o meu código aqui. Então esse aqui é exatamente o código do nosso ASM que nós vimos ali. Vamos dar uma olhada aqui. Para que isso funcione, eu preciso verificar uma opção dentro do meu debugger aqui. Então, Debug Options. Dentro de Exceptions, eu preciso ter a certeza que ele está deste modo aqui, que ele não está ignorando Memory Access Violation, que ele tem que passar para mim como debugger esse cara. Então, dou um OK aqui e eu pressiono aqui F9. Pressionei F9, ele deu aqui, ó, Access Violation, Writing, blá, 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 blá. Esse é a nossa exception. Essa é a exceção que a nossa aplicação está rodando. Quando eu pressiono Shift F9, ele vai passar para o nosso tratador de exceção, ou seja, ele vai passar para o nosso catch. Só que antes de passar para o nosso catch, né, ali do try catch, eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso ver esse endereço do pop-head e preciso colocar um breakpoint nele. Então eu copio esse cara, venho aqui
e coloco um breakpoint nele. Então tá aqui, ó, pop, pop, head. E agora sim eu posso passar a nossa exceção, Shift F9. Passei a exceção, tá aqui, ó, breakpoint. Então alcançou esse breakpoint. Eu faço aqui, executo, ó, F7, 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 retorno, beleza. Deixo ele executar aqui, bonitinho, tranquilo, que é uma característica dele. Ele vai fazer o seguinte, F7, F7, vai fazer um jump short aqui. Ele vai fazer algumas coisas. Isso aqui ainda é processo do nosso decoder, tá? O nosso decoder faz isso. Vem aqui e agora, nesse call EAX, ele vai saltar para o nosso buffer decodado, que é um monte de 41 que a gente viu anteriormente. Então, a hora que eu fizer esse F7 aqui, olha lá, um monte de 41 aqui. Então, ele fez esse processo de decoder para esses 41 aqui. Eu poderia colocar no lugar do 41 aqui 90? Poderia, só que eu tenho que fazer um outro cálculo, alguma coisa, a gente não chegou nesse ponto aqui. Então, nesse ponto, nós fizemos o seguinte, nós saltamos para essa área aqui, que é a área do nosso decoder. Então, ele fez o try-catch, ele registrou o try-catch, fez tudo bonitinho e chegou nesse ponto do nosso decoder aqui. Elvio, mas quem que me prova que esse cara só tem caracteres ASCII? Eu provo agora. Se eu fizer um cat aqui nesse payload.o aqui, tá aqui, ó. Quando ele não tem caractere ASCII, quando ele tem algum outro tipo de caractere, ele aparece aqui uma interrogação, aparece alguns caracteres meio esquisitos aqui. Ou se você fizer aqui um XXD payload e olhar um por um dos caracteres aqui do hexa dele, vocês vão ver que está tudo dentro da tabela do hexa de ASCII printáveis. Tá? Então, esse é o cara que a gente acabou de fazer, que a gente acabou de trabalhar com uma série de 41 ali. Se a gente quiser fazer um POC, nós poderíamos alterar isso aqui para 90, 90, 90. Só que 90 não é caractere printável, né? Então eu não vou alterar, não é isso o objetivo para a gente fazer agora. Tá? Então fizemos o nosso POC e fomos direcionados ao nosso código, que até o momento é um monte de 41, que é o INC do registrador. O nosso decoder, ele é baseado numa técnica, ele é inspirado numa técnica criada pelo Aharoni e apresentado na DEFCON de 16, que consiste no quê? Consiste em uma decomposição numérica. Tá? Para a gente entender de forma muito rápida o que é decomposição numérica, né? Lembrando lá nosso primeiro ano do ensino fundamental. Né? Então aqui eu tenho um número, 41, eu quero que esse número, eu quero fazer duas somas de caracteres possíveis dentro do meu range de caracteres ASCII printável. Né? Então, por exemplo, aqui, 40 mais 1. 40 mais 1 não é igual a 41? Então tá bom. Então eu posso fazer essa soma dentro de um registrador qualquer, 40 mais 1, que eu vou ter no final o nosso 41. Então eu pego dois valores, que são dois valores possíveis dentro da minha tabela ASCII, né, printável, e eu somo eles e depois eu faço o push dele em memória e assim por diante. Então essa basicamente é a nossa técnica. Eu tenho uma decomposição numérica aqui com 3 operandos, né? Então 35, 5 mais 1, né? 35 mais 5, 40, mais 1, 41, cheguei no mesmo resultado. Né? Então muitas vezes a gente precisa trabalhar isso aqui também. Aqui eu tenho alguns exemplos, né? 90, 90 e B06, uma instrução bem conhecida, né? Então tem todos os valores, todo o processo de decomposição aqui de cada um desses caras. Bom, vamos ao esquema prático. O que eu tenho que fazer? Elvio, eu tenho um monte de caractere que eu preciso trabalhar eles e eu não tenho a mínima ideia de como trabalhar. Tá? Uma série de caracteres. Primeiro, para facilitar, transforme o valor desejado, byte ou caractere, em decimal. Então eu pego, por exemplo, 90, 90 e B06. Pego ele, transformo para decimal. O 90, por exemplo, é decimal 127. E vejo quantas operações são necessárias naquele grupo de 4 bytes. Então, voltando aqui, ó, eu tenho um grupo de 4 bytes aqui, ó, 90, 90 e B
06. Então vejo nesses 4 bytes, se é viável eu trabalhar eles com somente uma soma para chegar ao 9090 e B06, se é viável, beleza, vamos tocar o bonde e assim a gente trabalha. Tá? E encontre valores que, subtraídos de FF, ou seja, decimal 255, resulte no valor desejado. Quando não encontrado um valor exato, nós vamos utilizar as instruções de INC. INC AX, INC BX, INC, assim por diante. Então, esse é o nosso processo do decoder. Então, vamos agora codificar diversos NOPs, tá? Que é o Hexa0x90, para dentro daquele da nosso POC, vamos melhorando ele e vamos executar os nossos NOPs aqui. Para esse processo, nós vamos fazer o seguinte. No meu GitHub, nós vamos pegar o nosso ASCII encoder. Então, é um encoder já pronto para vocês. Então, eu vou pegar ele aqui no meu Kali, git clone, e vou clonar esse cara aqui. Então, está aqui o nosso ASCII encoder. Adicionalmente, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui um POC2.sm, que nada mais do que um assembly, um shellcode, né? Estou simulando aqui um shellcode com um monte de NOPs. Pode ser qualquer shellcode, inclusive o shellcode do MetaInterpreter da vida, mas nesse caso a gente vai simular um monte de NOPs aqui. Então eu vou assemblar esse cara, nasm -o POC2.o, POC2.asm. Beleza. XXD POC2.o, eu tenho lá um monte de 90 ali, um monte de NOPs. E agora nós vamos executar o nosso ASCII encoder, que é o nosso encoder. E o que ele espera para a gente? Ele espera o nosso arquivo de payload e o output, ou seja, para onde ele vai sair esse cara aqui. Tá? Então, se eu posso passar só o P, vamos só passar o nosso P aqui. Qual é o arquivo de payload? Esse POC2.o. POC2.o, que eu estou simulando aqui um processo, tá, de encodar aquilo que a gente vai utilizar, que é o nosso shellcode do MetaInterpreter da vida. Então pode ver aqui que ele mostrou todo um status na tela para a gente, que ele fez o encode disso aqui. E se der uma olhada, ele deve ter salvo isso aqui dentro do nosso payload.o. Se eu fizer um xxd aqui, payload.o, não, na verdade aqui ele salvou, tá aqui, ó, output file, decoder.asm. Então se eu der uma olhada nesse cara aqui, ó, decoder.asm, então tá aqui, ele gerou todo esse cara. Então, ó, ele define o EAX bonitinho e depois ele faz todo o processo de encode. Então pode ver que ele está fazendo aqui com XOR. Então ele calcula isso automaticamente, como ele faz, qual é o melhor para fazer, qual é o melhor path, qual é o melhor caminho para fazer. Nesse caso aqui, ele achou o melhor caminho aqui como XOR. Então ele trabalhou tudo isso aqui. Então nós vamos fazer o quê? Vamos assemblar esse cara aqui. Como? Eu pego todo esse linguição gerado aqui, ó, copio. Se eu voltar aqui no nosso POC1.sm, aonde ele tem toda a parte, ó, do decoder aqui, eu vou substituir esses pushes aqui por esse nosso código. Então só substituo. Substituir, bonitinho, tranquilo. Então salvo e vou assemblar esse POC aqui. Então POC1. Então ó, nasm POC1 para payload.o. Então agora eu posso reiniciar minha aplicação aqui. Cybersecurity Summit. Mando anexar. Rodo. E posso rodar o nosso exploit. Lembrem
que o exploit está pegando esse payload.o, que a gente acabou de assemblar ele aqui, ó. Então, eu rodo esse nosso exploit aqui. Só eu tenho que colocar um breakpoint aqui no jump ESP e eu coloco já de quebra aqui o breakpoint no nosso pop head. Então são os dois breakpoints que eu preciso colocar. Mando rodar o exploit, rodou aqui, caiu no jump ESP, aqui eu posso dar um F9 direto, caiu no Axis Violation. Então, a hora que eu pressionar Shift F9, ele vai direcionar para o nosso pop head. Então, Shift F9, olha lá, ó, breakpoint no nosso pop head. Então, F7, F7, F7. Ele faz esse cara aqui que a gente acabou de ver que faz parte dele. E quando ele fizer esse call AX, ele vai direcionar para os nossos nopes. Vamos ver se isso é uma verdade? Tá lá, ó, nossa série de nopes aqui. Então tá aqui, ó. Se eu olhar aqui para baixo, ó, ele tem uma série de nopes aqui, que é aquilo que ele assemblou em tempo de execução. E o nope não é um caractere printável. O 90 não é. E se eu der uma olhada nesse, der um cat aqui, ou vamos fazer um xxd no nosso payload, ou der um cat aqui no nosso payload, a mesma coisa. Ó. Olha o que eu tenho aqui. Ó. Eu não tenho nenhum caractere inválido, ou seja, não tenho nenhum caractere não printável. Tudo aqui é caractere printável. Nós podemos ir então para o nosso grand finale, que é o quê? Gerar um payload com MSVeno sem nenhum encoder e encodá-lo aqui. Vamos fazer isso aqui? Então, MSVeno, então tá aqui, ó. Shell reverse TCP para o IP da minha máquina. Então, vamos ver se esse IP é o IP da minha máquina. Tá aqui, ó, 581. Então, o IP da minha máquina, porta 4321. Notem, sem nenhum encoder aqui. Quando eu executar e der uma olhada aqui, a gente vai ver que o próprio MSVeno vai mostrar para a gente que não tem encoder, não tem bad share, não tem nada. Então, não foi especificado nada. Ó. No encoder or bad shares. E ele salvou nesse cara aqui. Então, agora eu posso mandar ele encodar aqui. Ó. Encoder -p /tmp reverse shell.o. Esse processo vai demorar um pouquinho porque ele é grande, né? Então ele vai ele vai encodar todo, né? Então vai gerar um arquivo grande, ele vai salvar aqui em decoder.sm e vamos deixar ele executar todo esse processo aqui. Após a finalização do processo de encode, nós podemos ver aqui que ele gerou o arquivo decoder.asm, exatamente igual anteriormente. Dando uma olhada nesse arquivo, está todo o processo aqui de encode, né? Um processo relativamente longo. Se a gente der uma olhada dentro do diretório aqui do ASCII encoder, nós temos lá o payload.asm. O que muda esse payload desse POC1 nosso? A única diferença é que o payload, no momento lá do decoder, ele faz o include desse arquivo aqui, decoder.asm. E aqui nós tínhamos colocado um POC manual. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o mesmo arquivo nosso lá, porque ele já está alterado ali o placeholder do pop head, tá? Então eu só vou alterar os 41 aqui para o includer do decode.asm. E agora eu posso fazer aqui o que? O NASM deste cara aqui, para o payload.o. Se eu der um xxd nesse cara, a gente pode ver que ele é um arquivo bem longo. Um cat nele também, que é exatamente aquele cara que nós colocamos nos primeiros slides. Então, totalmente aqui 100% ASCII printável. E agora nós podemos então gerar aqui netcat lvp 4321, sabendo que
o nosso exploit vai ler esse arquivo payload.o e vai explorar na nossa aplicação. Eu posso abrir a aplicação, não preciso nem colocar no Immunity, nada. E posso simplesmente rodar aqui. Rodei, tem o nosso shell reverso. Então está aqui tudo prontinho e funcional, nosso cara com 100% caractere ASCII printável. Se a gente der uma olhada aqui no nosso encoder, ele tem diversas coisas aqui, né? E ele tem aqui o range de caracteres aceitos por ele. Então, se você quiser trabalhar aqui com os caracteres mais ou menos, basta simplesmente excluir aqui, na verdade, ele está trabalhando por exclusão, então colocar aqui nos bad chars aquilo que você não quer que ele use. Se a gente der uma olhada em decimal aqui, ele vai do 0 a 33 e depois do 126 a 256. Se a gente der uma olhada aqui no na nossa tabela ASCII, ele está pegando exatamente ali, ó, decimal 0 a 33, ou seja, ele exclui até o exclamação, então do 0, na verdade ele vai até o 32 ali, né? O Python vai até 32. Então 0 a 32, então ele exclui inclusive o espaço, e depois do 126, né, que é o tio aqui, para frente, né? Então ele exclui tudo isso aqui. Então mantém esse range no meio. Então, se caso tem algum caractere que você queira excluir, basta trabalhar aqui e colocar no bad char aqui. Então, eu quero excluir um caractere x, ponto append, né, e coloco aqui o caractere que eu quero excluir. Eu quero excluir o A maiúsculo. Então, ele vai excluir aqui dos bad chars, ou seja, ele vai excluir do processo de encoder aqui. Bom, então era isso que eu queria mostrar para vocês. Segue aqui os links do código completo do ASCII Encoder, está público no GitHub. Segue o link desta apresentação, desse slide, com todos os arquivos que eu utilizei e os meus contatos aqui. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Caso queira, nós temos uma série de treinamentos aí de shellcode, de exploit. Fique à vontade para entrar em contato também para obter mais informações sobre os treinamentos. Então, desde já, agradeço, muito obrigado e até a próxima.